nas eleições de 1989, o Brasil acreditou em um outsider. Ou seja, um cara que saiu do nada, né? Do nada entre aspas, mas que não era conhecido pela maioria da sociedade brasileira. E o cara foi eleito presidente, com apoio de setores da mídia, com manipulação de debates, com a manipulação da participação desses candidatos à presidência no jornal, tanto em relação a selecionar melhores falas para um do que para outros, quanto como dar 1 minuto e meio a mais para um do que para o outro. E você viu ali. E você acha que hoje nós somos privilegiados de ver alguém que é relativamente desconhecido despontar na eleição, tipo o Marçal, lá em São Paulo, que, né, ele não era conhecido pela maioria das pessoas e consegue, a partir de uma campanha de protesto, né, chegar em terceiro lugar na eleição para a maior cidade do país. Então, naquela época, alguém que era relativamente desconhecido consegue subir e se tornar presidente desse país. E aí, conforme a gente viu, a partir dessas denúncias de corrupção e tudo mais, foi organizada uma série de passeatas, protestos e manifestações chamadas Caras Pintadas. Eu estava lá. Eu tinha 12 anos. Eu já falei para vocês que eu chorei com 5 anos quando o Tancredo Neves morreu e ficou desfilando na rua lá com o corpo de bombeiros. E com 12 anos, na época era uma outra sociedade. Então a criança de 12 anos podia sair na rua sozinha, né, corria menos riscos. Com 12 anos eu estava lá. Com 12 anos eu estava lá no calçadão da Rui Barbosa, com a cara pintada de verde e amarelo, sem ninguém da minha família, protestando contra o presidente, que nós entendíamos que era responsável por um escândalo de corrupção assim, gigantesco. Observação, não que não houvessem escândalos de corrupção na ditadura, é porque na ditadura tem censura, e tem perseguição, e tem assassinato de jornalistas. E é por isso que a gente não consegue desmembrar com tanta facilidade quais são os casos de corrupção na ditadura. Mas eu tenho uma obra da Transamazônica que até hoje não foi concluída e que se inicia durante os governos militares. Um jornalista, está no site da UOL, que foi acusado de corrupção, que acusou os militares de corrupção, misteriosamente desapareceu. Está no site da UOL, depois você dá um Google. Nós, cara pintadas, reivindicamos para nós a cor verde e amarela, que Collor tinha sequestrado para ele inicialmente. Ele pede que a gente vá para a rua vestido de verde e amarelo, e a gente foi de preto. E depois passamos a usar o verde e amarelo porque as coisas não eram dele, eram nossas. Hoje em dia, grupos políticos ainda tentam sequestrar o verde e amarelo como sendo cores deles. Mas não é. O verde e amarelo é de todo mundo, seja daquele grupo político ou de qualquer outro grupo político. E aí nós estávamos lá protestando contra o presidente da República. Saímos à rua, vestido de verde, com a cara pintada de verde e amarelo, a gente gritando: Collor vai ganhar uma passagem para sair deste lugar. Não é de trem, nem de metrô, nem de avião. É algemado de camburão. Eita, Collor, ladrão. E as crianças enlouquecidas, né? Porque a minha era ensino fundamental, mas os estudantes foram à rua do ensino médio e carregaram a gente juntos. E a gente sabia pelo que estava lutando. A gente sabia o que a gente estava fazendo ali. Né? O sentimento, o patriotismo, o amor pelo país, o amor pela política que nós estamos perdendo hoje, e não só por nossa conta, mas sobretudo por causa dos políticos que não souberam valorizar, né, os cargos, os mandatos que recebem e que por conta disso acabam enfiando a mão do dinheiro público, é ou não é? Então eles vão traumatizando a gente com as eleições, que a gente escolhe alguém, eles vão lá e roubam, aí escolhe um outro, esse não vai roubar, vai lá e faz o que? Rouba. E o Partido dos Trabalhadores, que foi eleito com um sonho de moralidade, foi eleito e rouba, participa e deixa roubar, olha que merda. Então adianta alguma coisa? Não, aí a gente se frustra. E aí continua votando em políticos assim, que vêm do nada, na esperança de que eles vão salvar o nosso país. E não salvam. Não salvam porque uma pessoa não salva o país. O que pode salvar o país é a participação de todos. É a nossa conscientização de não vender o voto por 200, 300, 400 reais. Porque aí depois o cara vai ter algum compromisso com você? Não. Você vai poder reclamar da rua alagada? Não. Por que não vai poder? Porque ele não tem compromisso com você. Ele comprou seu voto, acabou a eleição, já era. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência da valorização do voto, da valorização da democracia. Entender, ter uma boa pelo nosso país e não nos vendermos a esses políticos corruptos que estão aí. Sacou?
quando a votação do impeachment chegou no Congresso para ser aprovada, que seria aprovada com certeza por causa da massa que estava na rua protestando contra o presidente Fernando Collor. Instantes antes, eu estava sentado na frente da televisão, na minha cadeira laranja, lá em casa, na frente da televisão quadrada, daquelas que não existem mais. E chegou uma carta de Collor, em que ele renunciava à presidência da República. Mas aí houve um problema, por quê? A votação já estava lá para ser aberta. A gente continua ou não continua? E aí continuaram o processo de votação do impeachment. E Collor foi impeachmentado. O impeachment foi aprovado. É o primeiro presidente da história do nosso país que sofreu um processo de impeachment e caiu. O outro que sofreu uma tentativa de impeachment foi Getúlio Vargas, mas não caiu. Então Collor foi o primeiro que caiu, depois caiu Dilma. Até hoje ele se diz o quê? Inocente. Anos depois de ter sido impeachmentado, ele ficou 8 anos inelegível. Anos depois, ele volta como senador eleito pelo estado de Alagoas. Ou seja, o cara que confiscou a poupança do brasileiro, né, vários indícios de corrupção. Por que ele acabou sendo inocentado? Você sabia que a justiça não o condenou por corrupção e que o crime foi julgado única e exclusivamente a partir dos 8 anos de inelegibilidade? Por quê? Porque a ideia é de erro no processo. Como assim? Quando a carta do presidente chegou e que ele renunciou antes de ser impeachmentado, teoricamente ele não poderia passar por um processo de impeachment. E aí ele acabou sendo inocentado lá do processo, enfim. Olha que desgraça. Entendeu? Mas nós fomos à rua. O que você tem feito com a sua cidadania hoje? Você já tem idade para votar? Você está votando? Você tirou seu título? Você tem consciência? Você procura saber as propostas dos candidatos? Ou você vota porque vai arrumar um carguinho para um parente seu? Ou porque você tem a esperança de que vai transformar a sua cidade, transformar o seu país? A gente precisa ter consciência política. E a nossa consciência política precisa olhar para a história, para ver o quantas pessoas já sofreram para garantir o direito de voto, e o direito de voto que é desperdiçado quando você vende o seu voto para a urna. Vende seu voto para um político e deposita o voto para esse político na urna. Então, consciência política é o que a gente precisa ter. Amar o nosso país, amar a nossa cidade e se conscientizar disso. Quando o Collor sai da presidência da República, quem assume a presidência da República é Itamar Franco, que era vice. Qual é o legado de Itamar? E hoje é a minha última aula com vocês antes do Enem, e a gente não vai sair daqui antes de eu falar tudo que eu preciso falar. O principal legado de Itamar Franco, sem sombra de dúvida, é o Plano Real. Um Plano Real é um plano que foi elaborado pelos principais economistas da época. Chamou-se todo mundo, senta aqui e vamos ver o que a gente vai fazer para conter a inflação no Brasil. O ministro responsável pelo plano se chamava Fernando Henrique Cardoso. E é um plano que trocou a moeda, né? Tinha uma moeda de conversão, que era uma moeda chamada URV, Unidade Real de Valor, e ignorantemente o Partido dos Trabalhadores dizia que era uma farsa e uma fraude eleitoral. Mas a URV, você trocava o dinheiro que existia pela chamada URV, convertia e depois trocava pelo real, que seria a nova moeda. E conteve-se a inflação. A inflação, que era de 5.500% ao ano, tem gente que diz que é 9.000. Aí a inflação cai aí para índices com menos de um dígito, com um dígito só. Entendeu? Então conteve a inflação. E isso às vésperas da eleição. E aí o que o PT fala? O PT diz, isso é um plano eleitoreiro de novo, ó. Depois que acabar a eleição, a inflação volta e acaba com todo mundo de novo. A inflação começou a voltar. E aí, era um prato cheio do Partido dos Trabalhadores, que vai dizer o quê? Olha lá, não falei? Acabou a eleição, a inflação está voltando. E aí entra em cena um político que é muito controverso, que ele tem pontos positivos e pontos negativos, mas que o que ele fez conseguiu salvar o Plano Real. Ele se chama Ciro Gomes. Ciro Gomes acaba entrando lá, né, na Secretaria lá de Fazenda como responsável pela economia brasileira e a partir da política de incentivo às importações, que aí vem produtos de fora para cá para o país, ele consegue minimamente controlar a inflação e manter o Plano Real de pé. O Plano Real prevalece até os dias atuais. É o plano econômico que conseguiu acabar com aquela inflação que os militares diziam que era tão grande na época de João Goulart, 910% ao longo dos seus anos de mandato, e os militares deixam uma inflação muito maior quando saem da presidência da República, o que joga por terra a justificativa dos militares de que o milagre econômico mostrava o quanto a ditadura militar era maravilhosa.
o milagre econômico é um fracasso. Ele promoveu o desenvolvimento econômico do país durante 4 anos aproximadamente, e depois mergulha o país em uma crise econômica pior do que a crise de antes da ditadura militar. Sem contar os casos de corrupção envolvidos no superfaturamento, por exemplo, na construção da ponte Rio-Niterói. A responsabilidade pelo plano que estava com Fernando Henrique Cardoso acabou levando Fernando Henrique à presidência da República. Outra grande característica do governo de Fernando Henrique Cardoso são as privatizações. É um governo neoliberal. Então ele pega as empresas nacionais e elas passam por um processo de privatização. Não foi sem protesto. Eu lembro que na época eles começaram a fazer a privatização, por exemplo, na Bolsa de Valores que o Rio de Janeiro tinha na época, e não conseguiam. Porque todo mundo ia para a rua, para frente da Bolsa de Valores para impedir as privatizações. No entanto, as empresas nacionais acabaram, boa parte delas, sendo privatizadas. Começou-se a falar em privatização da Petrobras, aí o couro comeu, a Petrobras continua estatal. Mas eu lembro que uma das críticas do processo de privatização, por parte de alguns setores da sociedade, não era nem pelo processo de privatização em si, mas sobre o que eu vou fazer com o dinheiro. E o maior escândalo do período de privatizações é o que aconteceu com a Vale do Rio Doce. A companhia Vale do Rio Doce, que hoje se chama apenas Vale, foi privatizada pelo valor X. Em caixa, a empresa tinha 2x. Ou seja, bastava eu assumir a empresa, pegar o dinheiro que a própria empresa tinha e pagar o governo com o dinheiro que a empresa tinha. Então, o problema era o que fazer, como garantir o processo de lisura das privatizações e de que o dinheiro seria bem empregado e que não havia desvios, essas coisas todas. Essa é a acusação. Então, é um governo neoliberal baseado em privatizações. Tem o início de programas sociais. Porque você pensa o quê? O PT de Lula criou os programas sociais do país. Não, mentira. A mulher, Fernando Henrique Cardoso, era engajada com as questões sociais, e aí eles criaram um programa chamado Vale Gás, que pegava as pessoas de baixa renda e garantiam a eles um ticketzinho para eles comprarem gás. É esse projeto que depois é ampliado no governo de Lula e vira o primeiro Fome Zero, depois muda o nome para Bolsa Família. Então, antes já existia um programa. Qual é a questão? A questão é que o Vale Gás atingia a esse percentual da população. E o Bolsa Família é deste tamanho. Mas a origem está lá atrás, ainda no governo do PSDB. Ok? Então, o PSDB hoje está morto, coitado. Fernando Henrique governou o país por 8 anos. Foi ele quem criou o Instituto da Reeleição. Inclusive o PT pintou na época lá no Congresso, porque não aceitavam o processo de reeleição. Foi aprovado e Fernando Henrique Cardoso ganhou mais um mandato de 4 anos. Lula sempre foi visto como sendo um radical, comunista, aquela cor, negócio de vermelho e tudo mais. Mas o governo de Fernando Henrique Cardoso enfrentou crises internacionais, crises sobretudo nos tigres asiáticos, e isso fazia com que a economia brasileira patinasse. Mas procurou organizar as contas públicas, ok? Procurou organizar as contas públicas. 8 anos depois de Fernando Henrique, eu tinha 22 anos e ninguém nunca tinha visto isso, e a gente estava meio assim surpreso, porque desde lá do princípio o Lula despontava como favorito na eleição para ganhar a presidência da República. Inclusive, o candidato que disputou a eleição com ele, que era um cara do PSDB, chamado José Serra. José Serra havia sido presidente da União Nacional dos Estudantes no golpe militar de 64. Então, também é alguém que lutou contra a ditadura. Lula despontava na eleição. Aí, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu lembro que eu estava na faculdade nessa época. Eu, como todo jovem simpatizante de esquerda, revolucionário, acreditava que eu podia mudar o mundo, estava todo mundo lá empolgadíssimo. Lula ganhou a eleição. Lula ganhou de certo. Foi a primeira vez que o povo foi à rua, assim, num dia de posse presidencial, enlouquecido, mergulhando lá na piscina lá do Congresso Nacional, aquela aguinha que tem lá na frente, enlouquecido. A gente foi enlouquecido para a rua festejar a eleição daquele que nós imaginamos que seria o exemplo. Daquele que nós acreditamos que ia transformar o Brasil num gigante de fato, como o nosso país merece ser, infelizmente não é. Aliás, mas podia ser mais. O governo Lula, ele tem índices
super positivos na economia. E eu não me considero petista, não me considero PSDBista, muito menos de Bolsonaro, então eu posso falar de todos. Também não sou cirista, então eu posso falar mal de todo mundo. Mas eu não sou hipócrita de dizer que muito disso também não se deve ao governo anterior de Fernando Henrique Cardoso. Porque para você se sair bem na economia, você precisa controlar as contas públicas. Você está vendo aí o que está acontecendo na economia. O PIB cresce, mas a inflação também. Os juros também. Então tem alguma coisa errada. Então, mal é igual na sua casa. Quando sua casa, sua mãe está toda endividada, o que ela precisa fazer? Ou aumentar a receita, ou cortar gastos, ou de preferência as duas coisas. A mesma coisa é o país. Mas cortar gasto é bom? Porque você vai tirar dinheiro de alguém. Alguém vai gostar? Então, o primeiro mandato de Lula está bem na economia, mas está bem também as coisas que Fernando Henrique fez antes. E no começo do governo Lula, já não que isso não acontecesse antes, volto a dizer, não vamos colocar a corrupção única e exclusivamente na conta de alguém. Né? A corrupção está na conta de todos. No início no meio para o final do governo Lula, começou a surgir umas denúncias de que o Partido dos Trabalhadores estava pagando dinheiro aos deputados para os deputados votarem naquilo que o governo queria. Então, estavam comprando os votos. Esse escândalo entrou para a história com o nome de Mensalão. José Dirceu, a conta caiu, a bomba explodiu no colo dele, e que o PT estaria comprando o apoio de seus aliados. Eu lembro qual foi a frustração da gente na época. Não pode xingar. A gente pensava que agora vai para frente, e aí os caras vão, no primeiro mandato, pegar o sonho da gente, fazer isso aqui, triturar e jogar fora. Cadê o exemplo que a gente... mas os projetos eram bons para o país. Nada justifica a corrupção. Nada justifica. O dinheiro não é deles, por que eles vão mexer? Por que eles vão repartir entre eles? Ou você acredita no projeto, defende o projeto, enquanto a gente não se conscientizar de que o legislativo, os deputados, os senadores, os vereadores, tem papel tão ou mais relevante do que o executivo, presidente, governador e prefeito, o país não vai para frente. Quem faz lei é o presidente? Não. Quem faz lei é o governador? Não. Então o legislativo tem uma enorme importância. E muita gente não sabe nem quem votou no legislativo na última eleição. Um grupo do PT, por causa da corrupção, fez o quê? Rompeu com o partido e fundou um novo partido, o PSOL. Partido Socialismo e Liberdade. Estava lá Heloísa Helena. Heloísa Helena é a mulher da gota, a mulher retada lá no Nordeste. E outros líderes partidários que romperam com o PT e fundaram um novo partido descontentes com essa questão de corrupção. E veio a eleição. Nem eu votei em Lula no primeiro turno depois disso. Nunca mais. Nunca mais eu votei em Lula. Só agora, cara de Bolsonaro, né, pô? Pelo amor de Deus, aí é outra questão. Mas enfim, se depender de mim, eu nunca mais tinha votado em Lula. Porque ele frustrou todos os meus sonhos de moralidade política. Né? Lula enquanto representante do executivo. Então, de certa forma, tudo ia cair na conta dele mesmo. Ele que tinha que dar conta, o governo era dele, vai botar a culpa nos outros. Eu votei em Heloísa Helena para presidente depois. Mas a Heloísa Helena não foi para o segundo turno. E aí, era Geraldo Alckmin contra Lula. Olha que irônico. Para você ver o tamanho da bomba que não é o último presidente da República, né? Porque para juntar PSDB e PT é porque a bomba era muito maior. Lula ganhou. E o segundo mandato de Lula é o mandato em que ele mascara um monte de coisa, porque ele queria a qualquer custo que Dilma ganhasse as eleições. Inclusive, eu já mostrei para vocês uma entrevista em que ela dá, quando ela começa a falar sobre a ditadura militar, um deputado perguntou a ela que ela mente, você é mentirosa, você mentiu no depoimento da ditadura, lembra? E aí ela dá uma esculachada no cara assim, qualquer pessoa, né, que compara democracia com ditadura, no sentido daquilo que ela estava falando, não tem amor nenhum pela democracia. Não tem como comparar. E ela diz. E eu gostei de falar dela. Eu tenho muito orgulho de ter mentido. Porque eu menti para salvar os companheiros da mesma tortura e da morte. Então, mal ou bem, Dilma fez um monte de cagada? Fez. Mas nesse ponto aí, pelo menos, ela tem a razão. Né? Não tem como se comparar. Ditadura nunca mais. Nem de direita, nem de esquerda. E a gente já falou sobre isso também ao longo das nossas aulas, não foi? Dilma ganhou. Dilma tem milhões de defeitos. Mas Dilma tem uma qualidade, no meu ver. Mas é uma qualidade que depois foi a causa da própria ruína dela. Ela não se metia muito com os
tomar lá da cá da política. Ela não tinha muito trejeito para lidar com as questões políticas. Ela faz um primeiro mandato ampliando os programas sociais, né? Minha Casa Minha Vida. Aliás, deixa eu abrir uma observação. Tudo bem que aqui nós somos estudantes de escola particular. Tenha 100% de certeza que a qualidade da escola particular não é igual à qualidade da escola pública. E por mais que eu esteja aqui numa escola particular, eu defendo a cota para eles. Porque é uma forma de inclusão social. Um aluno que estuda num CIEP, que estuda numa escola pública precarizada, não tem condição de competir com você. Então eu defendo o sistema de cotas. Defendo o sistema de cotas para a escola pública, defendo o sistema de cota para negros, porque é uma questão de dívida histórica e moral do nosso país, que ao longo, né, da nossa tradição escravocrata naquele período. Né? E o nosso país extremamente racista do jeito que é o mínimo que a gente pode fazer como compensação histórica para essa população. Eu tenho 32% negro, você lembra, né, do meu exame de ancestralidade genética. Defendo cota para índio, o país era deles, a gente chegou aqui, a gente invadiu. Né? Eu sou 62% ibérico, olha que merda. E também defendo uma cota polêmica, certo? Defendo cotas para homossexuais, sobretudo travestis, trans, não sei o que, trans, não sei o que, não sei o que. Por quê? Só a gente sabe o que a gente sofre ao longo do nosso processo no período escolar com discriminação e preconceito, aonde a escola se torna um lugar de trauma. Então, muitos abandonam a escola, né, por não aguentar os olhares, a discriminação e o preconceito, porque a escola se torna um ambiente traumático. Então, nós devemos sim, né, pensar em maneiras de tentar ajudar a todos. A gente precisa viver em uma sociedade de inclusão. E que equidade é a palavra. Quem precisa de mais, entendeu? Assim a gente consegue fazer uma sociedade justa. Quem estava na frente era Eduardo Campos, lá do Nordeste. E Eduardo Campos, né, sofreu um acidente aéreo. O avião dele caiu, ele morreu. E aí a vice passou a ser a candidata, que é a Marina Silva. Eles maquiaram um monte de coisa da economia para dizer que a economia estava boa. E eu dizia, gente, como diria Paulo Gustavo, gente, essa mulher, olha o que estão fazendo na economia. Quando acabar a eleição, vocês vão ver o que vai acontecer. Não esperaram nem ela assumir o segundo mandato, porque quando ela ganhou a eleição, uma semana depois, realmente explodiu o valor de água, de luz, explodiu o valor de gás, e foi um caos na economia. Dilma ganhou. Dilma foi reeleita, a Aécio foi em segundo e Marina ficou em terceiro. Mas o caos da economia preocupava toda a sociedade. E o que ela foi acusada de fazer? Pedalada fiscal. O que é pedalada fiscal? É quando você tem que pagar uma conta esse ano, você de alguma forma protela esse pagamento para o ano que vem, porque aí você vai fechar o orçamento anual dentro daquilo que estava estimado. Ela fez? Fez. Qual é o problema? Todo mundo fazia. Mas por que ela caiu? Não tem apoio. E dentro disso tudo está explodindo o quê? Mais um caso de corrupção do PT. Olha a Petrobras. Olha a Lava Jato. Então, sim, a partir do esquema de lavagem de dinheiro lá no sul do país, descobriu-se um dos maiores, ou se não o maior, caso de corrupção no nosso país. Né? Eu não estou aqui para julgar se a justiça está certa ou se está errada, se houve erro no processo ou se não houve erro no processo, porque isso é jurídico, não é histórico. O caso histórico que eu preciso colocar aqui para vocês é que isso, mais uma vez, mancha o sonho daquelas pessoas que acreditavam que o Partido dos Trabalhadores seria diferente. E não foi. Não é só o PT, hein? É PT, PMDB, P não sei das quantas, P, tudo quanto é P da vida aí. Até o que não estava ligado ao governo, porque o Aécio Neves também foi acusado de corrupção. Então, tudo quanto é P estava roubando. Né? E aí, até de certa forma, injusto colocar a culpa toda no PT. O PT era mais um dos que roubava. Talvez a responsabilidade fosse maior do PT, porque quem roubou o sonho das pessoas que queriam transformar esse país não foram os tradicionais de direita, tampouco os militares. Quem roubou o nosso sonho foi o Partido dos Trabalhadores, que não fez diferente, fez mais do mesmo. Que é desconhecido hoje em dia, chamado Jean Willis. Que aí os grupos conservadores começam a levantar um monte de mentiras sobre as coisas que ele dizia. Por exemplo, dizendo que ele queria ensinar as crianças na escola a serem gays. Não é ensinar a ser gay, é ensinar a não ser homofóbico. Entendeu? E aí,
os grupos conservadores se levantaram contra Jean Willis, e eu vou dizer para você uma coisa. O PT e Jean Willis, inconscientemente, criaram Bolsonaro. Bolsonaro era um deputado inexpressivo. Só tinha relevância no Rio de Janeiro. Em alguns estados era visto até como doido. Bolsonaro tem um histórico de questões, no mínimo, suspeitas no seu passado ligado ao Exército Brasileiro. Não sei se você sabe, mas o seu grupo tentou, ou pensou, ou cogitou explodir um reservatório de água no Rio de Janeiro. Então, depois você dá um Google aí para saber o passado de Bolsonaro. Por que eu digo que o PT e Jean Willis inconscientemente acabaram criando Bolsonaro? Porque um alimentava o outro. Quanto mais Jean Willis defendia as suas propostas que eram distorcidas, mais os conservadores gritavam. Quanto mais um batia no outro, mais o outro crescia. E aí Jean Willis batia em Bolsonaro, Bolsonaro batia em Jean Willis, e ambos cresciam lá nos seus números de eleitores e seguidores. Eu não posso dizer que Bolsonaro é racista, mas grupos racistas apoiam Bolsonaro. Bolsonaro defende a interferência militar. Tanto é que no dia 8 de janeiro de 2022, se ele pudesse, ele teria dado golpe de Estado no Brasil. Não venha dizer para mim que ele não estava envolvido, porque todo mundo sabe que ele estava envolvido, gente. Você tem bom senso. Grupos militares queriam tomar o poder no Brasil. A sociedade conservadora estava do lado de Bolsonaro. O Brasil continua dividido até hoje. Eu não estou aqui para julgar qual é a sua identidade política, isso não cabe a mim. Eu não sou manipulador. Eu nunca disse para você, pense assim. Eu falo mal de todo mundo, lembra? Sempre disse isso. Fala para ficar registrado aqui, fala ou não falo mal de todo mundo? Fala. E aí, eu não estou aqui para julgar qual é a sua consciência política. Mas a sua consciência política tem que entender que todo mundo possui direitos. E que o seu direito não pode ser maior do que o direito do outro. A gente tem que viver numa sociedade, todo mundo é respeitado, todo mundo é ouvido, que convive harmonicamente com as diferenças. Deste modo, é claro que ditadura militar nunca mais. Porque não tinha esse tipo de coisa. Dilma foi julgada. Foi julgada pelas pedaladas fiscais. Outros fizeram. Dilma caiu. E aí Bolsonaro, no discurso dele, defende um torturador da ditadura militar e o povo não está vendo o que está acontecendo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Carlos Alberto Brilhante Ustra comandou o DOI-CODE em São Paulo, um dos principais órgãos de repressão no período militar. O coronel foi o primeiro integrante do Exército a ser declarado pela Justiça como responsável por casos de tortura cometidos durante a ditadura e o primeiro a ser condenado a pagar indenização a parentes de uma vítima do Estado. O povo não está vendo que um cidadão desse... Eu não tenho adjetivos para ele. Não tem. É claro que algumas pessoas acreditaram que Bolsonaro iria transformar o país em um país 100% melhor e votaram nele em sinal de protesto contra o que o PT, porque era o líder máximo da presidência, contra o que o PT e os outros partidos estavam fazendo. Mas deu no que deu. Não tenho nenhuma característica positiva para falar do governo de Bolsonaro, me perdoem. Quem quiser pode fazer uma pesquisa por conta própria. Tampouco em relação ao procedimento do governo durante a pandemia, que de forma hipócrita diz que foi responsável pela compra de vacinas, que não foi. Bolsonaro não teria comprado, não teria garantido vacina para a população brasileira se um cara chamado Dória não quisesse ser candidato à presidência da República e não tivesse dito que ia comprar. Ele falou, eu vou comprar e vou botar e vou não sei o quê. E aí Dória estava sendo queridinho. Por que Bolsonaro fez? Para não deixar o protagonismo, e o Dória talvez tenha sido o grande responsável para o Brasil ter vacina. Porque Bolsonaro não comprou. Aí quando o negócio começa a ir para frente, o que o Bolsonaro faz? Não, quem tem que distribuir é o governo federal. Então deixa isso por minha conta. Sacou? E aí nós tivemos proporcionalmente, talvez só os Estados Unidos tenham ficado na nossa frente, mas os Estados Unidos é de Donald Trump, então não é padrão de comparação. O nosso país amargou aí um dos maiores índices de mortalidade a partir da pandemia. História também é ponto de vista. Então, às vezes, a versão que a banca quer é a versão do texto. Por isso, você precisa ler o texto. Porque pode ser que a história esteja sendo contada de uma forma diferente.
Nós defendemos um ponto de vista, outros grupos defendem outro ponto de vista. Você tem que ler o texto para saber qual é o ponto de vista defendido pelo autor. Cuidado com essas questões de história. Desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Até a turma que não me escolheu como paraninho. É preciso que você tenha calma, paciência. Se não der dessa vez, tente de novo depois, mas vai dar dessa vez, que Deus é mais. Encare a faculdade, né, com um propósito um propósito acadêmico, mas um processo de cidadania. Independente da profissão que você vai seguir, pense no seu país. Eu escolhi história, e eu já falei, eu acho isso para vocês. Escolhi história porque eu achava que eu poderia mudar o mundo. Lembra? Falei? Que eu achava que eu poderia mudar o mundo com a minha fala. Eu tinha sonhos que não foram realizados. E talvez nesse sentido eu seja um mau exemplo, porque eu não corri atrás dos meus. Mas corra atrás dos seus. Não deixe a sociedade dizer que você não é capaz, que você não consegue. Tá bom? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Faça a diferença. Minha avó, coitada, falava, não, você tem que fazer medicina, tem que fazer direito. Mas eu quero fazer história, quero mudar o mundo. Olha. Tá bom? Então, uma boa sorte para vocês na avaliação de semana que vem. Não esqueça do velho, professor. Tá bom? A gente não vai se ver mais, então eu acredito, né? Só na formatura, em que eu serei paraninfo apenas de uma.